anos, atuando como gestor em medicina e segurança do trabalho e perito assistente para processos trabalhistas. Consultor para a implantação do HSO, que é o Rio, esse é um palavrão, viu? Health Security Ocupacional. Health Security Ocupational. É melhor você falar, viu? SESMIT, Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, e atuante como especialista em controle de riscos químicos e biológicos no ambiente de trabalho. Fundador da empresa Model Forma Malhas Compressivas em 2013 e responsável técnico pelos produtos fabricados e registrados junto à Anvisa. Denis, com autorização do nosso presidente, a palestra é sua. Boa palestra para você. Bom, vamos lá. Voltamos ao... Vamos procurar aqui a palestra. Vamos procurar a palestra aqui. Ué? Ah, achei. Está compartilhado, meus irmãos? Meus amigos? Ainda não. Ainda não. Então, tem alguém me ligando aqui. A está dizendo a Raquel aqui. Share screen. Apaga. Por que não está compartilhando? Ela está na minha máquina. Denis, o share screen, você clica no ícone... Achei. Achou? Achei. É que ele some um pouco da tela. Perfeito, é isso aí. Vamos lá. Bom, seguindo orientações, eu tentei seguir um pouco da analogia, né? Já que o objetivo é gerir segurança e medicina do trabalho em tempos atuais, o meu modo de pensar, não tem como nós enfrentarmos e encararmos o futuro sem que a gente possa reconhecer o passado. Tá? Então, eu fiz um breve relato do que, de uma forma muito sucinta, e, gente, é muito sucinta mesmo, do histórico ocupacional do nosso Brasil, né? Se nós não reconhecermos quem nós fomos, nós jamais reconhecemos quem nós seremos, né? A gente precisa entender as duas pontas dessa linha. Então, no modo histórico, né, eu dividia esse histórico de segurança do trabalho, e vou chamar assim por enquanto, dentro de 3 fases, né? A fase primária é onde nasce a primeira informação sobre saúde e segurança do trabalhador. Nós estamos falando lá do século XVIII, na Revolução Industrial, onde nós tínhamos primeiramente um processo produtivo baseado historicamente, completamente direcionado pelos artesãos. Esse processo ele passa através da Revolução Industrial pela industrialização. Na sequência, nós temos um evento chamado Fordismo, né? Infelizmente, nosso Ford está indo embora, mas o Fordismo ele vem exatamente para demonstrar que uma produção ela pode ser escalonada, ela pode ser procedimentada. E aí eu como produtor, deixo de fazer todas as etapas e eu passo a fazer apenas uma etapa do processo. Da mesma forma, a gente passa por um Brasil, evolutivamente por um Brasil república, e eu estou falando aqui do Brasil após a república, né? Nós estamos falando já num período de longa data, já numa fase já contemporânea a muitos de nós, talvez, né? Onde a gente tem a nacionalização do acidente. Eu busco, então, através dessa nacionalização, ou seja, todo aquele produto, todo aquele processo que estava sendo produzido lá na Inglaterra, vem para o Brasil, máquinas, equipamentos, a mão de obra que nós temos aqui em demasia. A gente não tem processos produtivos orientados, mas a gente tem uma grande demanda. A gente tem uma mão de obra baratíssima, extremamente desqualificada, mas barata. E aí, tudo bem, se morrer 1 ou 2, para mim não tem problema. A vida segue. A sequência disso faz com que eu crie normas. Essas normas me faz criar órgãos reguladores, e esses órgãos reguladores eles vão criar procedimentos. Na verdade, a gente não cria procedimentos. O brasileiro não tem essa cultura. A gente tem regras, a gente tem leis. A gente cria leis para serem cumpridas,
E como diz um bom brasileiro, as leis são feitas para serem burladas, né? Infelizmente, a minha segurança do trabalho é rodeada através desse paradigma. A gente vai começar a gerir a segurança do trabalho através de uma comissão interna de prevenção de acidentes, que é a tal da CIPA, e aí lá em 1978, talvez o PPRA, o PCMSO, talvez conhecido por alguns dos companheiros, a gestão dos equipamentos de proteção individual faz com que a gente comece a tratar e a zelar pela saúde e não simplesmente levar o acidente como algo normal. O Brasil moderno, ele traz uma avalanche de normas, nós vamos tratar aí atualmente 36 NRs, que são as normas regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho, através de muitas portarias, súmulas judiciais, NBRs, ABNTs, ISOs, enfim, nós temos uma avalanche de normas que vão tentar nortear essa conduta gerencial prevencionista. E hoje é nesse momento que nós estamos vivendo, né? Numa fase de transmissão, sim, para um sistema de uma sistematização de normas, né? Onde eu busco agora, através de todas as regras do governo, isso começa no governo Lula, passa pelo governo Dilma, governo Temer, através de um tal de projeto E-Social, chega num momento do governo Bolsonaro, onde a gente ainda não tem uma regulamentação, mas estamos no prazo de integrar. O governo Bolsonaro paralisa tudo isso, fala, vamos estudar as normas e aí a gente volta a tratar. E é essa fase que nós estamos. Em 2021, as normas estão passando por sistematização, ou seja, as normas não são mais tratadas pelo que eu sei, mas sim por uma característica de sistemas que vai ser fornecidas pelo governo. Então, um breve histórico é onde a gente nasce como segurança do trabalho, saúde, gestão e medicina do trabalho, e vamos evoluir para uma frente. Tá? É muito interessante, né? Quando a gente trabalha lá, a Revolução Industrial, não sei se todos conseguem visualizar meu mouse, mas eu vou tentar, lá nos cantos superior, né? Nós temos 2 quadradinhos, na Revolução Industrial eu fraciono o período do século XVIII, a Revolução Industrial, onde traz o Fordismo. Na fase do Fordismo, nós temos um personagem chamado Franklin Darwin, ele era um francês, e esse profissional ele começa a estudar dentro do mundo, na migração do artesão para a produção em escala, e a gente começa a ter uma diferenciação. Naquela fase, gente, nós só estamos preocupados com o acidente. Eu não trato a doença. Não existe a doença ocupacional. Apenas o acidente. E eu estou focado no acidente com morte, porque é isso... com morte não necessariamente, mas o acidente grave, com lesão e... como que eu posso dizer? Aquela lesão irreversível. Fugiu a palavra. Então, Charles Darwin, ele começa a estudar dentro desse mundo da migração do artesanal para a mudança do produtivo em escala, e ele percebe que há uma evolução entre a quantidade de acidentes e a quantidade de avisos que esse ambiente me fornece. Então, para vocês terem uma ideia, na quantidade de 3 mil quase acidentes, e a gente chama isso de eventos isolados, na maioria das vezes, eu vou ter 300 eventos onde eu não tenho um acidente com dano material. Quer dizer, não tenho um acidente com dano pessoal, mas eu tenho um acidente com dano material. Então, de 3 mil eventos, e evento, gente, eu estou considerando, por exemplo, uma peça que cai no chão, um tropeço, mas que eu não me machuco, ou um processo produtivo que falha, matei uma peça, estraguei um processo, uma caixa errada, né, nos tempos modernos. Todos esses eventos que a gente chama de incidentes, eles não vão gerar danos. Dos 3 mil, 300 eles geram um acidente com dano material. Ainda não estou lesando as pessoas, mas eu estou matando efetivamente a peça. Tá? Desses 3 mil que me geram 300, eu tenho 30 acidentes leves. São acidentes com lesões reversíveis. Um corte,
uma contusão, um entorse, alguma lesão que não me inutiliza. E de tudo isso eu tenho um acidente grave. Então, façam uma analogia, né? No mundo atual, se você tem 300 peças mortas por mês dentro do seu processo produtivo, fatalmente você vai ter um acidente grave. Se você tem 3.000 eventos isolados, onde eu não tenho prejuízo humano, fatalmente você vai ter um acidente grave. Esse acidente grave não precisa ser necessariamente a morte, mas é aquele acidente que gera inutilidade, temporal ou definitiva. Então, Charles Darwin vem exatamente demonstrar essa característica. Tá? Na sequência de tudo isso, na criação de normas, né, e a gente já passa para o Brasil República, nós começamos a criar normas. Essa criação de normas, ela é bastante contemporânea, nós vamos começar a falar agora, já para um período, a partir de 1970, 75, as principais normas nascem em 1978, através do inciso 5º da CLT, através da portaria 3214, que são as normas, né, regulamentadoras. E aí a gente começa a ter uma redação de implantação de normas, uma adequação ao mercado às regras, né, ou seja, o mercado tenta se adequar, mas nós não temos ainda um órgão orientador capaz suficiente de trazer essa informação para o empregador e para o empregado, de tal forma que a prevenção e o controle seja efetivo. A gestão dos riscos passa a ser uma gestão obrigatória, normatizada, mas amadora, afinal eu não sei como faço, né? E as burocracias passam a fazer parte, somos brasileiros. A burocracia, eu preciso criar formulários, esses formulários precisam ser feitos em N cópias, precisam ser protocoladas em 1, 2, 3 órgãos públicos, sindicato de categoria, Ministério do Trabalho, Secretaria de Relações do Trabalho, enfim, Ministério Público, Ministério da Previdência Social, enfim, preciso criar essa burocracia. Falta profissionais qualificados para essa implantação e gestão, afinal, o profissional gestor de segurança ainda não existe. Nós temos o médico, nós temos o engenheiro, nós temos o técnico de segurança, que aplica tudo isso, mas ainda não existe o gestor. O foco está direcionado apenas no acidente. Então, o acidente, quando ele passa a ter uma redução nas suas porcentagens, está satisfeito. Não existe a interpretação pela doença. Não se trata doença ocupacional. Isso não é relevante ainda nesse momento. Nós estamos aprendendo, né? É nessa fase que nasce o PPRA, Programa de Prevenção de Risco Ambiental, o Programa de Controle de Saúde Ocupacional através do PCMSO na NR7, a CIPA, a LTCAT, o EPI, o EPC, EPCMAT, Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, ou seja, a gente entra num show de letrinha, numa sopa de letrinhas, e o empresariado tenta se adequar a tudo isso, dentro daquilo que, já que o empresariado não é conhecedor da característica, não é conhecedor dessa informação, ele aceita aquilo que o mundo oferece. E aí a gente vai passar por uma evolução em cima disso. A sequência, nós vamos para uma evolução de normas. Saímos de 1978, onde nós temos a primeira geração da norma, e vamos evoluir isso até os anos 2000. Tá? Esse período, ele é um período de adequação de mercado. Nós temos aí a criação das normas, das 30, nessa época, 78, nós ainda temos em torno de 15 normas, e nós chegamos nos anos 2000 com 32 normas, para vocês terem uma ideia, a tamanha evolução disso, né? Ainda passamos por uma ineficácia operacional, ainda estamos atuando de forma fracionada, ou seja, eu dependo ainda de uma má gestão, né? Afinal, não existe essa gestão completa. Há um descompasso considerável com a evolução do mercado, ou seja, nós vamos lembrar, gente, que o ano 2000 é a primeira revolução tecnológica que nós temos. O ano de 2020, a gente passa pela segunda revolução tecnológica. E nós não vamos esperar 20 anos para passar pela terceira revolução tecnológica, né? Nós já estamos vivendo isso.
E eu, com 42 anos, já estou pedindo arrego para os meus filhos com relação à tecnologia. Né? Com certeza, isso é uma realidade nossa. Os ajustes são ajustes remendados de texto, ou seja, as normas não conseguem acompanhar a evolução do mercado. Por conta disso, em vez de eu adequar as normas, em vez do governo, né, os órgãos, através do órgão do regulador ou através das comissões partidárias, tripartites, atualizarem, elas criam mais normas. E a norma, em cima da norma, uma manda, a outra desmanda. A ação fiscalizadora ela é apenas punitiva, nós não temos um órgão fiscalizador de orientação, né? Quem é que não conhece uma história de que o fiscal passou na empresa e, em vez de ele te ajudar a corrigir, ele pediu uma ajudinha no final do ano, principalmente o peru de Natal, né? Quem nunca ouviu falar nessa história? E a adequação dos empresariados à norma. O empresariado, já que ele sofre com essa ação fiscalizadora punitiva e ele sofre com esses ajustes remendados de textos normativos, ele tenta se adequar. E eles contratam das melhores formas possíveis naquele momento e tentam fazer isso. O aprendizado no risco ambiental, no risco ocupacional, ele vai trazer uma pequena gestão, e o empresariado passa a aprender isso. Ele entende um pouco mais disso. Há aquele empresário que assume o risco da multa ou da propina, ele assume, vai para cima, e o empresário que tenta mudar, tenta, a penas dores, fazer isso, né? Através da identificação do perigo, avaliação do risco, gera um fluxo que vai fazer com que a gente defina medidas de prevenção, implementa, vai acompanhando essas medidas, reavalia a eficácia, revisa essa avaliação e volta a trabalhar. A gente chama isso de ciclo PDCA, quem trabalha com ciclos produtivos tem contato com essa ferramenta, né? Mas, infelizmente, por vias gerais, a gente para nesta definição de medidas de prevenção. O brasileiro descobre, e há uma brecha na norma, onde eu posso aplicar como medida de prevenção o equipamento de proteção individual, também chamado como EPI. A gente para por aí e o EPI passa a ser regulamentado. Tá? Os anos de 2000 a 2021, a gente sai dessa evolução e a gente começa agora a sistematizar normas. Historicamente, gente, nós estamos evoluindo. Muito longe, muito aquém do que deveríamos, mas estamos evoluindo. E essa fase entre 2000 e 2021, como eu disse para vocês, né, governo Lula, governo Dilma, Temer, Bolsonaro, estamos aí de forma contemporânea. As normas começam, então, agora a também, por força das ferramentas das gestões de qualidade, né, as normas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, que são as ISOs da vida, a gente começa a aprender. E aí agora o empresariado brasileiro, ele trata. Sim, vamos fazer uma identificação, um controle e gestão de risco. O empregador está direcionado, diretamente ligado a isso, porque agora, já que ele sofreu todas as dores, ele aprende a fazer isso, né? E a gente começa a receber informações do governo. Tá? Eu recebo a informação normativa do governo, mas, em contrapartida, o governo me exige que eu faça a comunicação. Não é mais uma gestão interna, não. Eu vou fazer a gestão, mas eu vou entregar a ele toda a metodologia, todos os resultados da minha metodologia que está sendo aplicada. Com isso, criam-se sistemas de monitoramento das obrigações postas, o principal deles, né? Começamos pelo tal do PPP, que é um perfil profissiográfico. O objetivo disso, gente, não é outro, a não ser o governo reconhecer, através da Previdência Social e Ministério do Trabalho, quais são os riscos que nós criamos para o nosso trabalhador, qual é o dano que nós criamos para o nosso trabalhador e qual é o efeito que isso vai criar para nós. Então, nós estamos, desde 2003, desculpe, criando informações do E-Social para o Ministério da Previdência Social para criar as aposentadorias especiais. Vem aí o E-Social, isso vai acontecer lá em 2003 a 2005,
perto de 2010 a 2012, vem o E-Social. Esse E-Social está perdurando já esse tempo todo. Esse E-Social, ele é extremamente burocrático, né? Nós temos que subir milhões de tabelas para o governo, e no momento que ele tem que entrar em vigor, o governo Bolsonaro fala, paralisa tudo isso. Está burocrático demais, ninguém vai conseguir fazer, nós não temos ferramentas para isso, o sistema não está dando conta, para. Em 2020, o governo Bolsonaro pede para que as normas sejam revisadas, principalmente a norma NR9, que fala sobre PPRA, a norma NR5, que fala de programa de controle médico, a norma NR1, que fala de procedimentos de segurança. Ela faz com que a gente crie uma lição de casa. E é a fase ao qual nós estamos, né? Hoje, nós estamos trabalhando numa inversão... Opa, falhou? Nós estamos trabalhando numa inversão de conceitos. Por que isso? Porque lá atrás, nós trabalhávamos a manutenção do dano. Então, ou seja, meu funcionário se machucou, eu pago o dano, eu pago farmácia, eu pago o hospital, eu pago o que tem que pagar, né? Hoje nós já aprendemos, e eu estou me colocando dentro de um conjunto do empresariado, nós aprendemos a fazer o controle e antecipação do risco. Então, peraí, meu querido, se você sabe que você vai se expor ao risco e você não vai se proteger, eu não vou deixar você fazer o serviço. Eu não vou deixar você subir um telhado se eu sequer puder te dar uma escada, ou se você me fornecer uma escada para trabalhar, né? Antigamente, a nossa base da pirâmide de atitudes, ela estava exatamente invertida a essa que vocês estão vendo. Minha base maior é o EPI. Depois eu trabalhava o controle administrativo. A engenharia, na verdade, nós somos todos um conjunto de professores pardais, a gente se organiza dentro da engenharia, e a substituição do problema e a eliminação do problema era o topo da pirâmide. Trabalhávamos muito pouco sobre isso. Hoje, nós já conseguimos trabalhar essa pirâmide de forma invertida. Ou seja, primeiro eu elimino o risco. Eu trabalho muito mais eliminando. Eu trabalho muito mais substituindo os meus fatores de risco. Trabalho engenharia de controle, trabalho meu controle administrativo e, se não tiver o que fazer, eu faço um EPI. O que está certo, né? Afinal, o EPI ele não evita o acidente. Ele tenta neutralizar a lesão, mas nem sempre ele consegue fazer isso de forma 100% eficaz. Entramos no mundo moderno, né? Os mundos não, porque nós vivemos num mundo só. Entramos no mundo moderno, e aí em 2021, a partir de 1 de agosto de 2021, escrevam essa data, isso vai ser importante para todos nós, o governo Bolsonaro já publicou em Diário Oficial: a NR9 deixa de existir, a NR1 deixa de existir, e a gente passa a valer um tal de GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional, que vai gerar um programa de gerenciamento de riscos, né? Vamos chamar isso tudo de PGRO, tá? Esse PGRO é um nome carinhoso que eu estou dando para a somatória do PGR mais GRO. Quem é esse PGRO? Então, nós vamos começar agora a trabalhar de uma forma mais resumida. Ele é um gerenciamento de risco ocupacional, é de responsabilidade, abra-se um parênteses gigantesco, gente, é de responsabilidade do responsável da corporação. Quem responde pelo PGRO é o dono, é o responsável pela empresa. Não tem mais a terceirização de culpa, tá? Nada mais do que um conjunto de procedimentos, técnicas de gestão, métodos de avaliação, registros de controle, monitoramento, enfim, são regras que vão ser adotadas pela empresa com o objetivo de prevenir o acidente e a doença do trabalho, tá? De forma completa e buscando atualização sobre os riscos ocupacionais e os seus respectivos efeitos e medidas de prevenção. É isso que nós vamos fazer. Não é uma mudança tão significativa, desde que a gente não estude as metodologias a qual eles serão aplicados. Então, antigamente, onde eu trabalhava apenas a gestão, onde eu identifico, controlo e gero EPI, eu não posso mais fazer isso. Hoje nós temos aí uma escala crescente de 6 etapas, né? Nós, como empresários, como empreendedores, seremos obrigados a identificar os riscos de forma descritiva. Descrevo,
identifico, avalio os seus agravos e os seus prejuízos, crio medidas de prevenção em cima das doses que foram criadas e relacionadas com as doses estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, crio grupos homogêneos de exposição dos meus trabalhadores, ou seja, eu preciso dizer quem é que está exposto àquele risco ao qual eu, empresário, estou criando para o meu trabalhador, e isso vai criar uma reavaliação continuada. Não tem fim. Esqueçam esse papo de PPRA e PCMSO que tem que avaliar uma vez por ano. E um técnico de segurança vem na minha empresa, um engenheiro de segurança cria um laudo, eu recebo esse laudo, guardo a minha gaveta e quando o fiscal vier eu apresento. Esqueçam, fiscal não vai mais ver. E detalhe, a fiscalização volta, tá? Porque agora a fiscalização ela passa a monitorar uma nova metodologia. Já foi feito isso. Ontem, inclusive, estava em participação de um profissional da Fundacentro, isso já foi declarado. A fiscalização volta, tá? Então, para quem está acompanhado, para quem está acostumado com essas regras, a tal da NR9, o PPRA, um programa de prevenção de risco ambiental, que eu fazia lá uma vez por ano, o técnico vinha, fazia, media ruído, luz, calor, vibração, escambau A4, ele muda para um GRO, tá? A NR1, ela passa a ser uma programação de gestão. Então, agora o processo PDCA está enraizado na saúde e segurança do trabalhador. Não temos mais como fugir da gestão evolutiva. O start foi dado. Antigamente, a gente apenas avaliava de forma antecipada um risco, avaliávamos dentro daquilo que dava, quantificávamos o que era cabido e gerava um laudo. Pronto, agora toma aí, empresa. Está aí a informação, trate, faz o que você quiser. E a maioria das vezes isso vai para uma gaveta. Hoje, não. Hoje eu preciso antecipar, eu preciso avaliar, eu preciso quantificar. Se o risco é quantificável, tem que ser quantificado dentro de regras estipuladas pela Fundacentro. Olha a Fundacentro se tornando um órgão regulador. Tem que criar controle, tem que aplicar gerenciamento, a avaliação dos outros riscos, sejam eles trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, operação sobre máquinas e equipamentos, qualquer outra ação direcionada às normas, criar e manter um inventário dos riscos atualizados e atualizando o tempo todo, tá? Esse reconhecimento tem que ser feito, inclusive o risco dos terceiros. Toda empresa que for prestadora de serviço contratada através para fazer um serviço, ela deverá fornecer à contratante um programa de gerenciamento de riscos. E a contratante deverá informar a contratada dos riscos existentes no seu ambiente de trabalho. Então, se tem algum companheiro aí que é prestador de serviço dentro de outras corporações, tenha plena convicção, vocês terão trabalho, terá que fazer análise de risco, gestão de risco para aquela atividade específica. Ah, Denis, mas eu vou trabalhar por uma semana e eu tenho que fornecer esse GRO para o meu cliente? Tem. Por quê? Porque você vai expor funcionários a um risco específico que está sob sua demanda dentro de um ambiente que não é o não é o seu de controle. Tem que fornecer. Tá? Ah, mas espera aí, está todo mundo lascado com isso? Não, calma. Todas as empresas devem fazer o GRO? Todas as empresas, exceto aquelas que estiverem cadastradas como MEI. É uma declaração de ausência de risco. Vai ser necessário apenas uma matriz de risco, gerando a comprovação de que você não tem risco ocupacional específico e inerente. O PPRA a gente não faz mais, não existe, ele vai ser apenas através da análise da gestão de risco ocupacional, a gente vai gerar um inventário de riscos e um cronograma de ação. O PCMSO nada muda, tá? Ele vai continuar sendo um programa de controle médico ocupacional, só que em vez de ele ter como origem o PPRA, ele vai ter como origem esse GRO. Né? Nada de muito diferente. A NR1, ela deixa de existir, ela passa por uma evolução complementar, que é o tal do GRO.
o microempreendedor ele está dispensado de estabelecer e manter esse documento, esse PGR, que nada mais é do que um inventário de riscos, e quando ele atuar no estabelecimento de organização, ela é responsável em mandar isso para a contratante. O tratamento diferenciado para ME e PPP é grau de risco e grau de risco 1 e 2 estão dispensados de implementar e manter o GRO, PGR, né, o PGRO, vamos chamar isso de uma forma carinhosa, se não forem identificados nenhum tipo de agente ambiental de risco. Tá? Então, passamos aí a ter algumas liberdades, mas é importante saber que se eu sou um prestador de serviço dentro de uma outra instituição, eu vou ter que fornecer para essa instituição toda a parametrização de controle, inventário de riscos e plano de ação para controle. Não posso mais simplesmente entregar IPI para o meu trabalhador. É isso que o governo quer. Detalhe, todas essas informações serão obrigatórias no e-social. A partir de agosto, as empresas do Grupo 1, que são aquelas que faturaram em 2013 acima de 16 milhões, se não me engano. Tá? Então, essas já entram agora em agosto. E a partir de fevereiro, as outras. Aprendizados, para a gente poder finalizar isso e abrir o ambiente perguntas, né? O que a gente aprende até hoje com tudo isso? Nos momentos atuais, saúde e segurança do trabalhador é responsabilidade do empregador. Acabou. A evolução está demonstrando que cada vez mais nós somos diretamente responsáveis pelo dano. Se você, dentro de uma empresa, como empregador, deixou um funcionário seu ser lesado por um risco ocupacional, a responsabilidade é nossa. Eu não estou tratando culpa, eu estou tratando responsabilidade. Nós vamos arcar com isso. O empresariado atual, ele tem que se antecipar aos fatos e aos riscos. Até porque, se ele não fizer isso, ele está cabido de pagar os preços. Tá? Gerir é muito melhor que custear. Dá mais trabalho. Mas, de fato, a partir do momento que a gente cria uma metodologia, isso vai me trazer grandes vantagens. Acidente e doença no local de trabalho, ele é de custeio por prazo indefinido. Ou seja, o INSS, né, vou contar um segredo para vocês, tá, gente? O INSS está falido. Ele não paga mais nada. Tá? Nenhuma previdência nacional está dando conta de pagar o acidentado. Né? Brincadeirinhas à parte, hoje nós vamos pagar os custos. A fiscalização moderna, ela não precisa mais te fiscalizar. Você não recebe mais o fiscal. Você recebe o problema com os apontamentos. E as regras, elas vão ser forçadas pela cadeia produtiva. Ou seja, se você fornece um serviço para um cliente, para uma empresa grande e bem estabelecida, é essa empresa bem estabelecida, já munida das regras, que vai te cobrar que você siga as regras. Não é mais um órgão fiscalizador, é o mercado. Então, temos que estar antenados a isso, estar preparados para a mudança, as outras mudanças, mais mudanças virão, e com certeza nós temos que estar preparados para isso. Tá? Meus companheiros, meus amigos, estou à disposição. Vou cancelar aqui. Opa, não é aqui, é stop share. Estou à disposição para perguntas e que eu puder ajudá-los. Parabéns, Denis. Muito cheio de letrinha, mas bem explicado. Nosso mercado é cheio de letrinhas. É isso aí. Eu tenho duas perguntas. Posso falar? Olha, vamos lá. Sobre o GRO, você comentou que algumas empresas estão liberadas, MEI... MEIs e EPPs, grau de risco 1 e grau de risco 2. Isso. Mesmo que eu faça um serviço, preste serviço, a minha empresa é limitada, e eu presto serviço para outras empresas. Mesmo que essa prestação de serviço seja por horas, eu preciso fazer isso ou não? Se você for fornecer funcionários para uma outra corporação onde ela é a contratante e você é a contratada, você tem que fazer a gestão do risco ocupacional. Mesmo que for por horas? Não importa. A norma não fala por quanto tempo.
O que a norma fala é que eu tenho que estudar a probabilidade e a severidade do risco. Então, quanto mais severo e mais provável, maior o meu potencial de dano. Mas se eu tenho um baixo potencial e uma baixa severidade, uma baixa probabilidade, eu tenho um baixo risco de dano. A norma não trata por quanto tempo, ela só trata entre contratante e contratada. Se você terceiriza, se você manda o seu funcionário desenvolver uma atividade dentro de uma contratante, você tem que fornecer para a contratante a gestão dos riscos, um inventário de riscos. Você não precisa mandar para ele um plano de ações dentro dos riscos identificados, mas você tem que demonstrar para ele um plano, um inventário de riscos. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, e isso eu vou usar um modelo bem real, e eu participei disso recentemente. Eu estava dentro, bem prático, tá? Eu estava dentro do armazém da Via Varejo. Eu desenvolvi uma atividade por 12 dias lá dentro, 12 noites. É um armazém onde só se trabalha artigos de assistência técnica. Tudo aquilo que vocês recebem, que vocês compram na Casa Bahia e vem com defeito, você devolve e vai para aquele galpão. É um galpão que só tem movimentação de paleteiras elétricas, mais nada, gente. Só tem coisa quebrada. E nós fomos fazer um trabalho na manutenção do elevador. O elevador caiu e a gente tinha que trocar aquele elevador. E eu acompanhei essa operação. Nessa operação nós tínhamos solda elétrica, nós tínhamos solda com maçarico, nós tínhamos ferramentas de corte com lixadeiras, policorte, tudo isso. Ou seja, a gente tinha fagulha, a gente tinha potencial de incêndio, a gente tinha um elevador que a gente ia levantar o cabo dele, trocar o cabo, ou seja, tinha trabalho sobre altura, solda, né, dentro de um galpão que tem um monte de caixa, só caixa de produto. Então, ou seja, neste momento, a empresa que estava fazendo a manutenção do elevador, ela tinha que fornecer para a Via Varejo esse inventário de risco, porque esse risco não faz parte da Via Varejo. A Via Varejo só está preocupado em atropelamento pelas paleteiras, que é só isso que se faz lá dentro. Não está preocupado em fogo, não está preocupado em solda, queda de altura, nada disso. Então, quem é responsável em enviar essa informação para a Via Varejo é a empresa que fez a manutenção do elevador. Ah, Denis, mas essa manutenção vai demorar 2 horas. Não interessa. São 2 horas dentro de um risco diferente que ele não está preparado em gerir, porque não faz parte da rotina dele. Entendi. Tá? E a outra parte também envolve, talvez, o Lucena, que eu também sou síndico profissional, e a gente contrata muita empresa de manutenção para o prédio gerir. Isso eu tenho que cobrar deles, então? Você cobra atestado médico dele? Não. Deveria. Por que não? Como é que você sabe que esse prestador de serviço pode ser exposto ao risco ao qual ele vai se desenvolver dentro do prédio que você está trabalhando, você está oferecendo trabalho? Do mesmo jeito que você, como terceirizador, você é subsidiário ao risco. Afinal, quem gera o risco no ambiente de trabalho é você, síndico. Você é o dono do ambiente, né? O prestador de serviço ele não é conhecedor do seu risco. Então, sim, se você terceiriza a mão de obra, você tem que cobrar do seu prestador, seja através do prestador de portaria e controle de acesso, limpeza e manutenção de áreas, controle de piscina, limpeza de fachada. Não interessa. Para mim, é a mesma coisa. O cara que vai limpar a sua fachada e o cara que vai varrer o jardim tem a mesma coisa. Eu tenho que seguir as regras de segurança para ele. Então, sim, você deve cobrar deles os atestados de saúde ocupacional dos trabalhadores e a partir da entrada do GRO para estas empresas, sim, cobrar um GRO específico para o seu ambiente de trabalho. Deve. E você, como contratante, deve fornecer para ele uma relação de riscos existentes no seu ambiente de trabalho. Legal. Não é um GRO específico, mas você tem que fornecer para ele a relação de riscos existentes. Está lá na norma. Item 17, alguma coisa. Tá ótimo. Pessoal, alguém quer mais alguma pergunta? Vamos lá. O Hélio, pode falar, depois o Lucena fala. Libera o áudio, Hélio.
Hélio, você está sem microfone, Hélio. Cadê o Hélio? O Hélio sumiu. Não, ele está voltando, calma. Aí, boa. Ah, voltou, Hélio, vamos lá. Por exemplo, eu preciso contratar um pintor, uma coisa simples, né? Um pintor para fazer um serviço de manutenção na minha casa, que vai demorar por volta de uma semana. Como que fica a gente que não é empresa? Também tem que seguir essas regras ou não? Não. Essas regras estão atreladas diretamente a um CNPJ, Hélio. Se você contrata o senhor João da rua para fazer um serviço, ele não é um CNPJ, então ele não atende essas regras. Agora, é importante salientar que a prestação de serviço de pessoa física a pessoa física, ela também segue regras junto ao sistema judiciário. Então, se esse funcionário sofreu um acidente dentro da sua casa, você é responsável por ele, mesmo ele sendo uma pessoa física. Tá? Lógico que ele não vai atender todas essas sanções, o judiciário, o Ministério do Trabalho não entende a gente, pessoa física, contratando uma pessoa física como uma terceirização de mão de obra, né? Mas é sim uma contratação irregular. O Ministério do Trabalho entende assim. Né? Mas não atende toda essa documentação. Isso é só para pessoas jurídicas. Obrigado. Lucena, palavra. Tem mais? Lucena? Oi. Ô, Denis, você fez alguns apontamentos aí que eles são bem curiosos, né? Aqui nós estamos na nossa sala, nós temos advogado, administrador de empresa, contador e pelo menos 3 pessoas aí que administram condomínios, como eu, que sou síndico profissional. Eu estou em reunião, Felipe. Essa questão do contratante como pessoa jurídica sempre foi lógico. Você está trabalhando, você está passando uma informação para a pessoa jurídica e você até referenciou agora o CNPJ. E existe, lógico, uma questão jurídica que sempre tem aquela questão que condomínio não é uma empresa, apesar de ter o seu CNPJ. Apesar de ser uma pessoa jurídica, ele não é uma empresa. E nós enfrentamos essa questão no dia a dia do fornecimento de EPI, dos laudos, dos procedimentos, da sopra de letrinha que foi passada hoje. E todos esses procedimentos, como você tem visto, eu não sei se a sua empresa atende a essa área de condomínio, sim. Você consegue dar uma geral de como os condomínios estão nessa área? Olha, no geral, os condomínios, pelo menos os que a gente atende, né? Eu atendo algumas empresas nas 2 pontas, tanto o condomínio como pessoa jurídica, fazendo a parte da documentação legal para o condomínio, né? Principalmente com relação aos exames médicos, admissão, demissão, periódico e muito retorno ao trabalho após o INSS, né? E também atendemos algumas empresas de terceirização de mão de obra, onde ela vai fornecer para o seu condomínio essa prestação principalmente de portaria, controle de acesso e limpeza diária. No geral, os condomínios, eles atuam, já que tem o que ter, vou ter o básico, então ele tem o seu PPRA e PCMSO para direcionar as regras de atendimento médico para os seus trabalhadores, e as empresas que são prestadoras de serviço, elas têm um telhado de vidro um pouquinho maior, né? Infelizmente, Lucena, eu acho que isso é uma necessidade de mudança no nosso governo, no nosso país, das regras, enfim. Hoje, a segurança e medicina do trabalho, a gestão de saúde e segurança, ela está muito mais direcionada pelo processo judicial do que pelo processo regulamentar. Né? Ou seja, o funcionário que trabalha dentro do seu condomínio por 6 meses, 1 ano, seja lá quanto tempo for, e ele se sente lesado porque alguém ganha mais do que ele entra com processo na justiça. É rápido. Né? E aí você terceiriza essa mão de obra, você contrata uma empresa
ele vai processar a empresa como primeiro reclamante e vai colocar você como segundo reclamante, fatalmente. Se a empresa não pagar, você paga, né? E eu estou vendo alguns condomínios pagando as contas. Então, infelizmente, se a gente não pudesse prevenir diretamente pela gestão de segurança, a gente precisa se prevenir pela prevenção de custeio, vamos chamar assim, né? Mas vejo sim, hoje a gente tem alguns clientes que fazem para cada posto de trabalho, e eu chamo o condomínio um posto, né? O seu condomínio é um, o meu é outro, e cada um aí é um condomínio, a empresa fornece para esse condomínio a gestão de segurança específica para o seu trabalhador. Isso já é realidade. Respondi? Sim. Ô, Denis, e quando que o condomínio, pelo seu porte, quantidade de funcionário, necessita obrigatoriamente da segurança do trabalho? De um funcionário. Um funcionário? Um funcionário. Você tem funcionário, você é um CNPJ, você tem que seguir as regras. PPRA e PCMSO. O PCMSO, a partir de 10 funcionários, grau de risco 3. A partir de PPRA, a partir de 1 funcionário. Estamos falando ainda nas normas atuais, tá, Lucena? Não estou trabalhando o GRO. O GRO ele não relaciona a quantidade de funcionários. O GRO ele é muito mais complexo do que isso, né? Ele não só está falando na análise do risco, mas ele está falando que todo o meu funcionário tem que ser treinado sobre os riscos. Eu tenho que criar mecanismos de emergência em caso de dano. Eu tenho que fazer toda a avaliação de risco com medição pontual e quantitativa dos riscos existentes. Eu tenho que fazer um monitoramento, seja ele monitoramento do risco, seja ele através do risco já existente dentro de um limite de tolerância, seja ele através do controle de EPI. Vamos lembrar que o controle de EPI é a última etapa do processo. Antes disso, eu tenho processos de engenharia, processos administrativos, de controle do risco. Então, para a gestão de risco, a partir de um funcionário, tem que fazer a gestão. Não importa se eu tenho 100 ou se eu tenho 1, né? E eu aprendi isso enquanto eu dava aula, né? Eu vou te perguntar, você é pai, Luciana? Você tem que ser preocupação de pai quando você tem 1 filho ou você tem 10 filhos? Não é justa a sua pergunta, não. A responsabilidade é sua. A geração do risco é sua. Então, para quesitos legais, não importa. Você tem 1 funcionário. Ou se você tem 10 funcionários, você é o pai da criança, você tem que cuidar. Tá certo. Sérgio, sua vez. Denis. Vamos lá. Aproveitando a pergunta do Hélio e pegando o engajamento dele, o mesmo cara que ele contratou para fazer o serviço para ele, eu peguei depois. Na minha obra, ele sofre um acidente. O que acarreta para mim? Ele é pessoa física ou jurídica? Física. Se ele é pessoa física, o problema não tem nada a ver dele ter feito serviço no Lucena. O problema é seu. Não tem nada a ver. Acarreta para mim toda a despesa? Não, se ele trabalhou, o fato dele ter trabalhado na casa do Lucena é outra etapa. Ele trabalhou na sua casa e sofreu um acidente, você tem a responsabilidade, fugiu a palavra, subsidiária, né? Você compartilha com isso. E se fosse jurídica, Denis? Vamos lembrar que, por questões legais, pessoa física contratando pessoa física, os efeitos e os danos são diferentes de uma pessoa jurídica contratando pessoa jurídica. Né? Você entendeu minha pergunta, né? Se você contrata o João... Veio para mim, subiu no telhado, caiu no telhado. Então, beleza. Ele trabalha para o Hélio. Não, trabalhou para o Hélio. O Hélio pagou ele e eu contratei ele. Esquece o Hélio. O Hélio não vale mais a conversa. Acabou o Hélio. O problema é com você agora, Sérgio. Ele está no seu telhado e ele caiu do seu telhado.
a responsabilidade do telhado é sua. Agora, vamos lembrar que, para quesitos pessoa física, não é a mesma regra de pessoa jurídica para jurídica. Porque a pessoa jurídica, ela é conhecedora do ambiente. Ela está causando, ela está obrigando um trabalhador a se expor a um risco. A pessoa física, ela tem todo o direito de recusa. Se você falar para o seu João da esquina, que é o meu pedreiro de 1000 anos, falar para ele, sobe no meu telhado furado, e ele falar, não subo, você tem algum poder de mando sobre ele? Nenhum. Entendi. É uma relação contratual. Agora, o seu funcionário, Sérgio, se você falar para o seu funcionário, sobe no telhado quebrado, o seu funcionário, ele sobe, porque ele sofre demanda, você dá regras a ele. Você tem uma hierarquia de comando. Então, dentro da hierarquia de comando, ele vai te obedecer, mas se expor ao risco. Se ele sofrer um dano, a responsabilidade é sua, porque você expôs ele ao risco. É diferente da pessoa física. A pessoa física tem o direito de recusa. Né? Quem é que nunca contratou um pedreiro que ele trabalha 2 dias e falta 3? Só eu? Sou o único falizardo nisso? Então, não. Você é responsável, mas os advogados podem nos ajudar aí melhor do que eu, de que a responsabilidade dentro do sistema judiciário é diferente, de uma pessoa física para um jurídico. Legal. Obrigado. Nas ordens. Mas alguém? Acho que não. Denis, obrigado, hein? Acho que foi bem esclarecedor aí. O Almiro quer falar uma palavra. Almiro, vamos lá, Almiro. Opa, é sobre agora, com essa onda aí de pandemia, o trabalho em home office. Tá? Legal. Bom, o trabalho home office, ele tá diretamente... o item que mais se discute no trabalho home office é o item ergonomia, né? Nós não temos uma regulamentação para isso. Toda a regulamentação, lembra que eu falei para vocês que nós temos aí uma avalanche de normas e nós não temos uma gestão evolutiva em cima de processos, né? O home office vem mostrar isso. Nós não temos nenhuma regulamentação e todo empresariado segue regras. Uma vez que eu não tenho regulamentação, a gente tenta se adaptar. O momento pandêmico está trazendo muito aprendizado para a gente. Eu não tenho... Se eu estou dentro da minha casa, né, e a gente está vendo isso com uma certa frequência. Vocês estão me vendo aqui, sentado num sofá, eu estou trabalhando home office, eu sou funcionário de qualquer um de vocês. O meu sofá é o ambiente certo para trabalhar? Não, não é. Já digo que não é. E o fato de eu trabalhar neste meu sofá durante 8 horas um dia vai me gerar, minha mesa está a 1,5 metro de mim, o meu mouse está na minha mão e eu estou usando ele no meu sofá, eu estou sentado no meu sofá confortavelmente, eu me acho assim, mas isso vai me gerar uma certa lesão de coluna, por exemplo. De quem é a responsabilidade disso? Né? Não tem regulamentação nenhuma para isso. Não existe. Tá? O que nós estamos orientando, e eu estou falando as empresas de gestão de saúde e segurança do trabalho, as consultorias em geral, a gente faz parte da Associação Brasileira das Empresas de Saúde e Segurança do Trabalho, né, a ABREST. O que nós estamos orientando em geral os clientes é que tente fornecer para o seu trabalhador o melhor conforto e adaptação possível. Então, se você puder dar para o seu trabalhador uma mesa, uma cadeira, um teclado, um computador, apoio para o pé, iluminação e conforto, dê. Agora, quem é que consegue botar tudo isso dentro de casa? Né? Nem todo mundo consegue. Né? A minha esposa, para vocês terem uma ideia, é um testemunho, a minha esposa está em home office desde fevereiro do ano passado. A empresa disponibilizou para ela alguns itens, mas muito aquém ainda dos itens, e é uma grande empresa, muito aquém ainda dos itens que ela teria disponível no ambiente de trabalho dela. Mas não tem jeito, é o que dá para a gente fornecer, porque eu não posso
interferir no seu ambiente doméstico, Almiro. Eu não posso exigir que você empurre o sofá 1 metro para trás e ponha uma mesa. Porque é o seu ambiente, é a sua casa. Você é o dono da regra. Né? Então, o home office, fatalmente, esse período de 1 a 2 anos que nós vamos viver o home office obrigatório, vamos chamar assim, ele fatalmente vai gerar alguns danos consideráveis para o nosso mercado. Mas vai trazer alguns aprendizados também. Né? Mas nada regulamentado, não temos nada que regulamente esse serviço. Legal. Obrigado. As ordens. Mais alguém? Clóvis, Clóvis, sem tempo, eu gostaria aqui de anunciar aqui que a presença dos seguintes visitantes, e passar para o presidente, do companheiro Sérgio Pignatti, lá do Ferraz Vasconcelos, e também do companheiro Alberto Caria, do Rotary Clube de Suzano. Obrigado, Robson. Denis, obrigado. Clóvis, é a sua vez agora. Denis, muito obrigado pela excelente palestra aí, bastante esclarecedora. Você passou de uma forma bem simples aí para todos. Quando voltarmos, né, à normalidade aí, espero que você venha fazer uma palestra presencial no clube e depois iremos te entregar um certificado, tá? Legal, muito obrigado. Muito obrigado. Me ponho à disposição para ajudar a todos vocês. Dentro do que for da minha área, da minha competência, podem contar comigo. Eu já descobri aí o seu voto muito, né? Nós, como eu disse no começo, nós somos muito mais fortes quando estamos juntos. Essa é uma necessidade que nós precisamos. Precisamos somar forças e fazer com que esse país vá para frente. Estou à disposição para isso, contem comigo. Que o Papai do Céu nos proteja para sempre. Muito obrigado, viu? Boa reunião, meus queridos. Fiquem com Deus. Passa a palavra ao companheiro Wilson. Para que ele anuncie os aniversariantes dos meses, né, Wilson? Em dezembro, janeiro e agora de fevereiro. Fevereiro. Todos me ouvindo? Sim. Sim. Bom, então vamos à luta. Aniversariantes do mês de dezembro. Dia 8 de dezembro, aniversário do nosso companheiro Paulo. Dia 11 de dezembro, aniversário de casamento do companheiro Ivan. Dia 12 de dezembro, aniversário da Rita, esposa do nosso companheiro Edilson. Dia 18 de dezembro, aniversário de casamento do nosso companheiro Almiro. Dia 20 de dezembro, aniversário do nosso querido companheiro Haroldo. Dia 20 de dezembro, aniversário da Mari, filha do nosso companheiro Ito. Agora os aniversariantes do mês de janeiro. Dia 6 de janeiro, aniversário de casamento do nosso companheiro Robson. Dia 14 de janeiro, aniversário da Cristina, esposa do nosso companheiro Cássio. Dia 14 de janeiro, aniversário do Justo, esposo da nossa companheira Ivani. E dia 14 de janeiro, aniversário de casamento da nossa companheira Ivani. Dia 22 de janeiro, aniversário da Lúcia, esposa do nosso companheiro Jaime. Dia 25 de janeiro, aniversário de casamento do nosso companheiro Edilson. Dia 27 de janeiro, aniversário da Milena, filha do nosso companheiro Lucena. Dia 27 de janeiro, aniversário de casamento do nosso companheiro Paulo. Dia 28 de janeiro, aniversário do nosso companheiro Edilson. 31 de janeiro,
aniversário da Aline, filha do nosso companheiro Cássio. Agora, aniversariantes de fevereiro. Dia 5 de fevereiro, aniversário de casamento do nosso companheiro Lucena. Dia 8 de fevereiro, aniversário de casamento do nosso companheiro Hamilton e a Raquel, né? E logo abaixo aqui, dia 8 de fevereiro, aniversário de casamento da nossa companheira Raquel e Hamilton. São os dois nossos companheiros aí, nosso casal maravilha. Dia 13 de fevereiro, aniversário do nosso companheiro Clóvis. Dia 13 de fevereiro, aniversário da Ingrid, filha do companheiro Jadir. 14 de fevereiro, aniversário do nosso companheiro Jaime. 19 de fevereiro, aniversário do nosso Eric, filho do nosso companheiro Haroldo. Dia 20 de fevereiro, aniversário do Daniel, filho do nosso companheiro Haroldo. E dia 23 de fevereiro, aniversário da nossa companheira Ivani. Esses são os aniversariantes referentes ao mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Que Deus abençoe a vida de todos, né, diante dessa pandemia, que tenha muita saúde, muita alegria e vamos tocando esse barco para frente. Parabéns, meus companheiros. Obrigado, presidente. Obrigado, Wilson. Passando para o encerramento da 29ª reunião, agradeço o apoio que tem recebido dos companheiros, companheiras, esposas e colaboradores. Espero continuarmos fazendo a diferença no mundo, pois o Rotary Arthur Alvim é uma grande família. Para tanto, agradeço àqueles que aqui nos prestigiaram. O Sérgio Pignatti, né, do Rotary Clube Ferraz de Vasconcelos, o companheiro Alberto Caria, do Rotary Clube de Suzano, que ontem esteve comigo lá no aniversário de 70 anos do Rotary Clube São Paulo Leste. Foi muito bacana lá a comemoração, teve muitas pessoas, não teve aglomeração, com todos os cuidados aí para evitar qualquer tipo de problema, né? Foi muito bacana. E também todos os companheiros que estão presentes, as companheiras, as esposas, e ao palestrante Denis Dombros. Nesse espírito, dou por encerrado nossa reunião. Um abraço, gente. Obrigadão. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Alô. Obrigado, amigo.